Bom, gente, é o seguinte, nessa aula nós vamos ver as atividades propostas, tá? Da aula 11 da apostila 3. São questões de porcentagens. Como as questões de atividades para a sala eu já tinha dado na outra aula, né? Nessa aula a gente vai ver as atividades propostas, que são 10 questões. Questão número 1. Para atrair uma maior clientela, uma loja de móveis fez uma promoção oferecendo um desconto de 20% em alguns de seus produtos. No gráfico estão relacionadas as quantidades vendidas de cada um dos produtos em um dia de promoção. Bom, então vamos analisar esse gráfico aqui, gente. Esse gráfico indica a quantidade de cada produto, né? Então, o primeiro produto, cama. Então, num dia de promoção, foram vendidas 2 camas. Mesa. Foram vendidas 3 mesas, né? Olha, cama foram 2, mesa foram 3. Colchão. Foram vendidos 4 colchões. E pia de cozinha, foi vendida 1 pia de cozinha, certo? Então, a quantidade de cada um dos produtos. No quadro, constam os preços de cada produto vendido, já com desconto de 20% oferecido pela loja. Então, quer dizer que com o desconto, a cama sai por R$ 450, a mesa, né? Cada mesa R$ 300, cada colchão 350 e cada pia de cozinha R$ 400. Lembrando que esses preços aqui, eles estão com um desconto de 20%. Como tem um desconto de 20% sobre esses produtos aqui, gente, então quer dizer que esses valores correspondem a 80% do preço cheio, certo? Porque descontou 20% de 100%, então corresponde a 80% do preço cheio. Qual o valor total de desconto? Então, a questão quer saber quanto de dinheiro, né, em reais, qual que é o valor total de desconto concedido pela loja com a venda desses produtos durante esse dia de promoção. Então, com essa venda, qual que foi o valor em reais que essa pessoa economizou, né? Quanto que descontou aqui, quanto que teve de desconto ao todo. Bom, então primeiro, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar qual que foi o valor total gasto aqui, tá bom? Com desconto, tá? Então, olha, a cama custa 450. Como foram 2 camas, então é 450 vezes 2. Então, R$ 900 com cama. Mesa, cada mesa R$ 300. Então, 300, foram vendidas 3 mesas, né? Então, 300 vezes 3, R$ 900. Colchão, 350 cada colchão. Foram vendidos 4 colchões. Então, 350 vezes 4, que é R$ 1.400. E a pia de cozinha foi vendida 1 pia que custa R$ 400. Então, 400 vezes 1 é igual a 400. Somando tudo aqui, gente, nós vamos determinar qual foi o valor total, né? Com desconto. Lembrando que aqui tem o desconto. Então, 900 com 900, 1.800, com 1.400, 3.200, com 400, 3.600. Então, isso aqui foi tudo que a loja recebeu nesse dia, né? Tudo que ela recebeu. Então, esses 3.600, como tem um desconto de 20%, gente, esse 3.600 corresponde a 80% do que a loja receberia se ela tivesse vendido no preço cheio, né? Aí eu quero saber quanto foi o desconto. Então, o desconto é de 20%. Ah, mas eu posso calcular, por exemplo, 100% X, né, aqui, em vez de calcular 20, calcular 100% e depois subtrair 3.600? Pode, porque se você fizer isso, você vai estar achando o valor total, tira 3.600, que foi o valor total pago, né, e o que sobrou vai ser o desconto. Mas se a gente fizer com 20, a gente já acha direto quantos reais que foi de desconto, né? Porque o desconto foi de 20%. Então, por isso que eu vou fazer dessa forma, tá?
Aí aqui, gente, a gente pode fazer pela proporção, porque como é uma regra de 3 simples direta, né, porque os valores são diretamente proporcionais, quanto maior a porcentagem, maior vai ser o valor em dinheiro, a gente tem que multiplicar cruzado. Só que tem uma forma mais rápida, né? Olha só, o 20, ele corresponde ao 80 dividido por 4, certo? 80 dividido por 4. Então, 3.600, para chegar no x, eu também tenho que dividir por 4, porque os valores são proporcionais, tá bom? Então, x é igual a 3.600 dividido por 4, que dá 900. Então, teve um total de R$900 de desconto. Então, a nossa resposta é letra D. Agora, você poderia calcular qual que foi o desconto em cada produto? Poderia. Então, você teria que fazer, a cama é 450, então seria 450 é 80% e 20% é X. Aí você vai achar o desconto de uma cama, né? Em uma cama. Você tem que lembrar de multiplicar por 2, né? Porque são 2 camas. Mesma coisa com a mesa. 300 é 80% e 20% é X. Aí você vai achar o desconto que teve em reais, né? Em cada mesa. E assim vai, tá bom? Mas esse caminho aqui é mais fácil, né? Porque aí a gente tem que calcular uma única regra de 3. Vamos ver a questão 2 agora. Questão 2. Para pintar um automóvel cuja cor é personalizada, a oficina encarregada de fazer o serviço terá de, por meio de uma mistura adequada de tintas, compor tons de azul e de branco. O tom azul representa 40% dessa mistura. Então, olha só, a tinta, ela tem tom de azul e tom de branco, né? O azul representa 40%. Sabe-se ainda que a oficina deverá adquirir somente a tinta de tom azul, pois já possui em seus estoques 6 litros da tinta de tom branco, que serão totalmente utilizados na referida composição. A quantidade em litro de tinta de tom azul que a oficina deverá adquirir para compor essa mistura sem que haja sobras é... Bom, então olha só, gente, a tinta ela é composta por tom azul, uma parte, né, de tom azul e uma parte de branco. Opa, branco, escrever certo, né, gente? Branco. Então, tá dizendo que a parte de tom azul é 40% da mistura. Então, quer dizer que branco vai ser 60% da mistura, certo? Para completar aqui os 100%, né? Aí tá dizendo que a tinta de cor branca, ela já tem. E ela tem quanto? 6 litros. Então, e vai usar tudo. Então, quer dizer que 60% do que será usado serão 6 litros. Aí eu vou comprar somente a tinta de tom azul. Azul não é 40%, gente? Então, 40% é X. Qual a quantidade de tinta que eu terei que comprar? Aí aqui, olha só, é uma regra de 3 simples, direta. Por que ela é direta? Porque uma porcentagem menor vai corresponder a uma quantidade menor de tinta, certo? Aí, olha só, o 6, ele não corresponde ao 60 dividido por 10? Então, o x tem que ser o 40 dividido por 10 também. Por quê? Porque é uma regra de 3 simples direta. E quando isso acontece, quando eu tenho uma regra de 3 simples direta, os valores são diretamente proporcionais. Então, se um dividir por 10, o outro vai dividir por 10 também. Se um multiplicar por 5, o outro vai multiplicar por 5 também. Lembra? Acontece a mesma coisa, tá? Então, quer dizer que o x é igual a 40 dividido por 10, que dá 4 litros. Então, para não sobrar nada, né? Porque tá perguntando o seguinte, sem que haja sobras, quantos litros de tinta azul que terão que ser comprados? Serão comprados 4 litros de tinta azul. Então, a nossa resposta é letra C. Vamos para a próxima. O LIRA, levantamento rápido do índice de infestação por Aedes aegypti, consiste num mapeamento da infestação do mosquito Aedes aegypti.
O Lira é dado pelo percentual do número de imóveis com focos do mosquito entre os escolhidos de uma região em avaliação. O Serviço de Vigilância Sanitária de um município, no mês de outubro do ano corrente, analisou o Lira de 5 bairros que apresentaram o maior índice de infestação no ano anterior. Os dados obtidos para cada bairro foram, então vamos lá, olha, no bairro 1 foram 14 imóveis em 400. Então, em 14 imóveis tinha foco do mosquito, num total de 400 imóveis. No bairro 2 foram 6 em 500. No bairro 3, 13 em 520. No bairro 4, 9 em 360. No bairro 5, 15 em 500. O setor de dedetização do município definiu que o direcionamento das ações de controle iniciarão pelo bairro que apresentou o maior índice. As ações de controle iniciarão pelo bairro. Bom, então nós vamos ter que fazer uma comparação, não é verdade? Para saber qual que tem o maior índice. Então vamos lá. No bairro 1 é 14 em 400. Então, o que nós vamos ter que fazer, gente? Nós vamos ter que comparar as frações. Então, observe aqui. 14 em 400. No segundo, é 6 em 500. No terceiro, 13 em 520. O quarto, 9 em 360. E o quinto, 15 em 500. Então, vamos ver a melhor maneira aqui para a gente poder comparar essas frações. Olha, uma das maneiras, tem várias maneiras, tá? Uma das maneiras é, você pega a fração e transforma em decimal. Então, pega 14 e divide por 400, 6 divide por 500 e vê qual decimal que vai dar maior. Esse é um caminho, que eu acho muito longo, né? Segundo caminho, você pode igualar os numeradores. Quando os numeradores são iguais, quanto menor o denominador, maior a fração. Esse é um outro caminho. Outro caminho, você pode igualar os denominadores. Se você igualar os denominadores, quanto maior o numerador, maior a fração. Tá bom? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer aqui? Vamos dar uma simplificada nessas frações e ver se já tem alguma que a gente já pode excluir, certo? Então, olha, vou só passar um traço aqui para a gente separar para ficar mais organizado. Então, 14 por 400, gente, aqui dá para simplificar por 2, né? Vai ficar 7 sobre 200. Vamos deixar assim por enquanto. Depois a gente vê se tem que fazer mais alguma coisa. 6 sobre 500 eu posso simplificar por 2 também. Vai dar 3 sobre 250. 13 por 520, 52, gente, é o quádruplo de 13. 4 vezes 13 dá 52. Então, simplificando por 13, aqui dá 1 sobre 40. 9 sobre 360 dá para simplificar por 9. Dá 1 sobre 40 também. E 15 sobre 500 dá para a gente simplificar por 5, né? Vai ficar 3 sobre 100. Bom, então olha só, eu quero aquela que tem maior índice. Do bairro 3 e no bairro 4, gente, aqui é do bairro 3 e aqui é do bairro 4. No bairro 3 e no bairro 4 ficou a mesma fração. Então, ela não pode ser a menor, né, gente? Menor não, desculpa, a maior, tá querendo a maior. Senão, eu teria duas alternativas corretas, né? Então, agora nós temos essas outras 3. Então, vamos lá, olha. 3 sobre 100, vamos comparar aqui o 5 com o bairro 5 com o bairro 2. 3 sobre 100 e 3 sobre 250. Os numeradores são iguais. Se os numeradores são iguais, quanto menor o denominador, maior a fração. Porque pensa bem, gente, dividir 3 por 100 é menor do que dividir por 3 em 250, né?
Então, 3 dividido por 100 vai dar muito maior, né, do que 3 por 250, que vai dar um número muito menor, 3 sobre 250. Estou dividindo 3 em 250 partes. Como a gente quer o maior, então eu já vou excluir 3 sobre 250, certo? Então, nós temos 3 em 100 e 7 em 200. Aí eu vou igualar os denominadores, olha só. 3 em 100, gente, não é a mesma coisa que 6 em 200? E aqui eu tenho 7 em 200. Qual que é maior? 7 em 200 ou 6 em 200? 7 em 200, não é verdade? Maior numerador, maior fração. Então, a nossa resposta é bairro 1. Bairro 1 é letra A. Vamos para a próxima. Questão 4. Uma distribuidora possui 40 mil litros de combustível em estoque. Tal combustível é resultante da mistura de etanol e gasolina pura, de acordo com os percentuais de 25% de etanol e 75% de gasolina pura. Para atender aos novos parâmetros nacionais na mistura dos combustíveis, o dono da distribuidora precisará alterar os percentuais de composição do combustível presente no tanque para 20% de etanol e 80% de gasolina pura. Se o dono da distribuidora irá adequar o combustível em estoque ao novo padrão, adicionando gasolina pura aos 40 mil litros existentes, a quantia de gasolina em litro a ser adicionada será... Bom, gente, então ele tem no estoque 40 mil litros. E 25%, e esses 40 mil litros é formado por etanol e gasolina, né? 25% sendo etanol e 75% sendo gasolina. Então, vamos anotar as informações aqui, ó. Ele tem um total de 40, vou colocar só 40, tá? Depois a gente põe o 1000 lá no final, para facilitar. Aí, uma parte é de etanol e uma parte é de gasolina. Aí tá dizendo que 25% é etanol. 25% é um quarto. Um quarto de 40 é 10. E 75% é gasolina, que é 30. Beleza. Aí tá dizendo o seguinte, que essa porcentagem, gente, que era de 25 de etanol e 75 de gasolina, tem que mudar. Então, agora eu tenho que ter etanol e gasolina, só que a proporção será de 20% de etanol e 80% de gasolina. Era de 25 e 75, né? Aqui era de 25% para 75%. Aí agora é 20 e 80, ok? Se o dono da distribuidora irá adequar o combustível em estoque ao novo padrão, então ele quer colocar agora na porcentagem de 20 para 80, né? Quanto de gasolina que ele vai ter que acrescentar? Então, olha só, eu vou acrescentar uma quantidade de gasolina. Então, esse total aqui, que era 40, ele vai passar a ser 40 mais uma quantidade de gasolina que será acrescentada, né? A quantidade de etanol, que era 10, vai continuar sendo 10. E a quantidade de gasolina, que era 30, vai passar a ser 30 mais a quantidade X de gasolina que será acrescentada, ok? Bom, eu quero saber qual é essa quantidade de gasolina. Então, olha aqui, gente, nessa regra de 3. O que a gente pode montar na regra de 3 aqui? 10 litros de etanol corresponde a 20% do que tem no tanque. E 80% do que tem no tanque é igual a quanto? A 30 mais X, não é? Que é a quantidade de gasolina. Que a quantidade de gasolina é 30 mais X. Aí agora é só a gente achar o X. Dá para fazer pela proporção, do jeito que a gente fez nas outras questões também, tá? Olha só, o 10 eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso fazer assim, olha aqui, que do 20 para o 80 multiplicou por 4, então do 10 para o 30 mais X multiplicou por 4. Esse é um caminho. O outro caminho é, do 20 para o 10 dividiu por 2.
Então, do 80 para o 30 mais x também vai dividir por 2. Ou do 10 para o 20 multiplicou por 2, do 30 mais x por 80 multiplicou por 2, tá? Qualquer forma que você fizer assim, vai dar certo. Então, se o 80 para o 30 mais x vai dividir por 2, então quer dizer que 30 mais x é 40, né? Que é metade de 80. Então, x é igual a 40 menos 30, que é 10. Então, serão acrescentados 10 mil, né? Porque aqui a gente tirou 1.000, 10 mil litros de gasolina. Então, a nossa resposta é letra B. Agora, vamos ver a questão 5. Os alunos da disciplina de estatística em um curso universitário realizam 4 avaliações por semestre, com os pesos de 20%, 10%, 30% e 40%, respectivamente. No final do semestre, precisam obter uma média nas 4 avaliações, de no mínimo 60 pontos, para serem aprovados. Um estudante dessa disciplina obteve os seguintes pontos nas primeiras 3 avaliações: 46 na primeira avaliação, 60 na segunda avaliação e 50 na terceira, né, respectivamente. Então, na primeira, na segunda e na terceira. O mínimo de pontos que esse estudante precisa obter na 4ª avaliação para ser aprovado é... Quantos pontos ele precisa tirar, gente, na 4ª para ele ser aprovado? Então, vamos entender esses pesos aqui. Olha, isso aqui, gente, 20%, 10%, 30% e 40%, eu vou tirar da porcentagem para ficar mais fácil. Nós vamos pensar o seguinte, é como se a primeira prova tivesse peso 2, tá bom? Então, a prova 1, ela tem peso 2. A prova 2 tem peso 1. A prova 3 tem peso 3. E a prova 4 tem peso 4. De acordo com as porcentagens aqui, né, gente? 20, 10, 30, 40. Então, vai ficar 2, 1, 3 e 4. O que significa esse peso, gente? Você tem que pensar o seguinte. Se numa prova que tem peso 2, ele tira 46, é a mesma coisa de você pensar que ele fez 2 provas e tirou 46 em uma e tirou 46 na outra. Aí, na outra prova, tem peso 1. Aí, ele tirou 60 em uma prova. Na prova que tem peso 3, é como se ele tivesse feito 3 provas e tivesse tirado 50, 50, 50. Entenderam? É isso que significa o peso. E aí, a gente faz média normal, média aritmética. Como é que calcula média? Soma, né? Então, olha, a média, ela corresponde à soma, né, de todos os termos, dividido pela quantidade de termos. Então, para eu saber a média das notas, o que nós vamos fazer? Somar todas as notas e dividir pela quantidade de provas, certo? Só que aí você tem que pensar o seguinte, a prova que é peso 2 é como se ele tivesse feito 2 provas. A prova de peso 1, uma prova, prova de peso 3, 3 provas e prova de peso 4, 4 provas. Então, é como se ao todo ele tivesse feito 10 provas, certo? Porque o peso é isso que significa, como se eu tivesse feito 2 vezes. Então, a quantidade de provas aqui para a gente dividir, nós vamos dividir por 10, ok? Então, a média tem que ser 60. Então, vamos lá. Então, ele tem que tirar uma média 60. Então, a média 60 vai ser igual. Olha, primeira prova, ele tirou 46, mas ela não tem peso 2, então é como se eu tivesse feito 2 provas e tivesse tirado 46 2 vezes. Então, é como se fosse 46... 2 vezes, tá? Mas a prova que ele tirou 60, ela tem peso 1. Então, vai ser 60 uma vez. Fez uma prova que tirou 60. A prova que tem peso 3, ele tirou 50. Então, é como se tivesse tirado 50 em 3 provas, tá? E a outra prova, a última, né, que é peso 4... que é a 4ª prova, ele tirou X, né, que a gente não sabe quanto, então é como se ele tivesse feito 4 provas e tivesse tirado
X em cada uma delas. Aí eu vou dividir pela quantidade de provas. A quantidade de provas é 10. Então, resolvendo essa equação, o valor de X corresponde à nota que ele precisa tirar na quarta prova. Então, vamos lá. 60 vezes 10, 600, é igual a 92, mais 60, mais 150, mais 4x. Então, 150 com 60, 210, 210 com 92, 210 com 90 é 300, com mais 2, 302. Então, vai ficar 600 menos 302 é igual a 4x. Então, 4x é igual a 298. X é igual a, vamos dividir 298 por 4, certo? Então, 29 por 4 dá 7, que dá 28, sobra 1. 18 por 4, 4. 16 sobra 2. Aumenta o 0 e coloca a vírgula. 20 por 4, 5, sobra nada. Então, ele tem que tirar 74,5 na última prova. Então, a nossa resposta é letra C. Questão 6. Um atacadista compra de uma fábrica um produto por R$10 e repassa às lojas por um preço 50% superior. Para obterem um lucro suficiente com o produto, os lojistas fazem a revenda com acréscimo de preço de 100% do valor pelo qual compraram, ok? Qual é o preço final em real de um produto que passou pelas 3 etapas listadas? Bom, então primeiro, o atacadista ele vai comprar da fábrica por R$10. Aí ele vai repassar para a loja com um aumento de 50%. Então, sobre R$10, nós vamos aumentar 50%. 50% é metade. Metade de 10 é 5. Então, ele vai repassar para a loja a R$15. Para obter o lucro suficiente com o produto, os lojistas fazem um acréscimo de quanto? De 100% sobre o valor que compraram. Eles compraram por 15, não é isso? Então, sobre 15, vai ter um acréscimo de 100%. 100%, gente, é só dobrar, não é isso? Porque 100% de 15 é 15, certo? Então, vai ter um aumento de 15. Então, ele vai para 30. Então, qual que é o preço final? O preço final é de 30. Resposta certa, letra D. Essa é bem tranquila, né, gente? Bem mais fácil que as outras. Vamos ver a próxima. Essa questão 7, gente, é exatamente a questão 4. É a mesma, tá? Eu vou montar e vou fazer até um pouco mais rápido aqui, para vocês verem que é a mesma coisa. Alguns países têm regulamentos que obrigam a misturar 5%, 10% ou 20% de etanol com a gasolina regular. Essa mistura recebe o nome de gasol. E20, por exemplo, é o gasol que contém a mistura de 20% de etanol com 80% de gasolina. Em agosto de 2011, o governo decidiu reduzir a mistura de etanol na gasolina de 25% para 20%. Isto é, nossos postos de gasolina, a partir daquele mês, não puderam mais vender o combustível do tipo E25. Uma distribuidora possuía 40 mil litros, compara aí, gente, com a questão 4, é igual. 40 mil litros de combustível do tipo E25, disponíveis em um dos tanques de seu estoque antigo. Quantos litros de gasolina precisam ser adicionados de modo a obter a mistura E20? Então, olha, tem 40, a mistura aqui, ela é E25, então quer dizer que 25% é etanol, 25% de 40 é 10, e o restante é gasolina, 30, e eu quero passar essa mistura para E20. Então, eu vou acrescentar uma quantidade de gasolina, X, né? A quantidade de etanol, que era 10, vai continuar sendo 10, porque eu não estou acrescentando etanol. E a quantidade de gasolina, que era 30, eu acrescentei X, passei a ter 30 mais X de gasolina, certo?
E a porcentagem aqui agora é de 20% de etanol, 80% de gasolina. Aí, gente, a mesma questão, não mudou nem os números, tá? Aí é só fazer uma regra de 3, né? 10 litros é 20% e 80% são quantos litros? 30 mais X. Bom, se 10 é metade de 20, 30 mais X vai ser metade de 80. Então, 30 mais X é 40, X é 10. Então, a nossa resposta é letra C, idêntica à questão 4. O colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa do seu colesterol bom com a taxa do seu colesterol ruim. Os exames periódicos realizados em um paciente adulto apresentaram taxa normal de colesterol bom, porém taxa do colesterol ruim, também chamado de LDL, de 280. O quadro apresenta uma classificação de acordo com as taxas de LDL em adultos. Então, nós temos a taxa, ela é considerada ótima se ela for menor que 100. Próxima de ótima, de 100 a 129. No limite, de 130 a 159. Alta, de 160 a 189. Muito alta, se ela for acima de 190. 190 ou mais, né, na verdade. O paciente, seguindo as recomendações médicas sobre estilo de vida e alimentação, realizou o exame após o primeiro mês e a taxa de LDL reduziu 25%. No mês seguinte, realizou novo exame e constatou uma redução de mais 20% na taxa de LDL. De acordo com o resultado do segundo exame, a classificação da taxa de LDL do paciente é... Bom, o que nós vamos fazer então, gente? Pegar a taxa de 280, reduzir 25% e em seguida reduzir 20%. Aí a gente vai ver qual vai ser a nova taxa, né? Bom, então era 280. Então, primeiro nós vamos subtrair, né, diminuir 25% desse valor. 25% é um quarto. Um quarto de 280 é 70. Então, a taxa vai deixar de ser 280 e vai para 210. Depois, tem uma redução de 20%. Só que agora, gente, esses 20% não é sobre 280. Esses 20% é sobre 210, certo? Então, 20%, 10% é 21, 20% é 42. Então, vai ser 210 menos 42, que dá 168. Então, após o segundo exame, a taxa dele foi para 168. Então, esse paciente vai ser classificado como? O 168 está aqui, né, gente, ó. Entre 160 e 189. Então, a taxa dele é classificada como alta. Então, a nossa resposta é letra D. Cláudio e João, após jogarem 25 partidas de xadrez, apresentaram o placar de 14 vitórias de Cláudio contra 10 vitórias de João. João decidiu melhorar seu desempenho e seu objetivo é ganhar todas as próximas partidas, até que sua taxa percentual de vitórias aumente em pelo menos 12%. O número mínimo de vitórias consecutivas para que o objetivo de João seja alcançado é igual a... Bom, então primeiro vamos ver quanto que o João tinha acertado, né? Quantos por cento? Então, ele tinha acertado 10 num total de 25 partidas, certo? Então, 10 em 25, gente, é a mesma coisa que 40 em 100. Não é verdade? Que é multiplicando por 4 no numerador e multiplicando por 4 no denominador. 40 sobre 100 é 40%. Então, ele tinha ganhado 40% das partidas. Como ele quer aumentar 12%, então, 40% mais 12%, né?
Então, ele quer ganhar pelo menos 52% das partidas. Aí, eu quero saber quantas vitórias consecutivas ele precisa ter. Como a gente não sabe o número de vitórias, eu vou chamar de X, ok? É o número de vitórias que ele vai ganhar, né? Que ele tem que ganhar além das 10, né? Depois das 10. Bom, então, olha, o número de jogos vai ser 25, que eles já jogaram, mais X, que eles vão jogar mais X partidas, né? Então, 25 mais X vai corresponder a 100% das partidas. E ele vai ganhar quantas? Ele vai ganhar 10 que ele já ganhou, né? Mais X partidas. Então, se ele ganhar mais X partidas, o percentual de acerto dele, né, de vitórias, vai ser de 52%. Então, é isso aqui que nós vamos fazer. É uma regra de 3 simples, direta, né? Esse 25 com esse 10, a gente não pode simplificar. Não pode porque tem uma soma do X aqui, ok? Se fosse só 25 e 10, eu poderia simplificar antes de resolver a regra de 3, certinho? Bom, então, o que nós vamos fazer aqui? Multiplicar cruzado. Então, nós vamos multiplicar cruzado. Então, vai ficar o seguinte, olha, 100 vezes 10, 1000, mais 100 vezes x, 100x. É igual a 25 vezes 52. Olha, gente, multiplicar por 25 é o mesmo que multiplicar por 100 e dividir por 4. Ou dividir por 4 primeiro, tá? Então, vou dividir 52 por 4 dá 13, certo? 13 vezes 100, 1.300. Então, 25 vezes 52 é 1.300. Mais x vezes 52, 52x. 100x menos 52x, 48x, é igual a 1.300 menos 1.000, que dá 300. Então, x é igual a 300 sobre 48. Antes de dividir, gente, a gente pode dar uma simplificada aqui, né? Olha, por 4 vai ficar 75. E o 48 por 4 dá 12. O 75 e o 12 ainda simplifica por 3. Dá 25 e dá 4. Então, é 25 dividido por 4. 25 dividido por 2 é 12,5. Por 2 de novo, 6,25. Então, ele precisa ganhar pelo menos 6,25, né? Mais 6,25 vitórias ele precisa ter. Como não tem como ficar quebrado, ele vai ter que ganhar quantas partidas? Ele vai ter que ganhar 7 partidas. Então, a nossa resposta é letra E. Então, vamos para a nossa última questão, questão 10. Quanto tempo você fica conectado à internet? Para responder a essa pergunta, foi criado um mini aplicativo de computador que roda na área de trabalho para gerar automaticamente um gráfico de setores, mapeando o tempo que uma pessoa acessa 5 sites visitados. Em um computador, foi observado que houve um aumento significativo do tempo de acesso da sexta-feira para o sábado, nos 5 sites mais acessados. A seguir, temos os dados do mini aplicativo para esses dias. Então, tem aí, gente, os 5 sites e quanto tempo que ele foi acessado, ok? Analisando os gráficos do computador, a maior taxa de aumento no tempo de acesso da sexta para o sábado foi de... Então, olha só, o que a gente tem que analisar? A gente tem que analisar o seguinte, olha, vamos lá. Primeiro site, o site X. O site X, ele foi de 12 para 21 minutos. O site Y foi de 30 para 51 minutos. O site Z foi de 10 para 11 minutos. O site W foi de 38 para 57 minutos. E o site U foi de 40 para 56 minutos.
Então, eu quero saber qual que teve um percentual maior de aumento, né? Bom, então olha só, o que nós vamos fazer? Nós vamos achar aproximadamente o percentual de cada um, tá? Então, vamos lá, olha, o X. O X, gente, foi de 12 para 21. Pensa bem, 50% de 12 é 6, então iria para 18, né? Teria um aumento de 18. Se fosse, ó, aí, então aqui a gente já sabe que foi maior do que 18, certo? Porque 21 é maior do que 18. Se for 60%, gente, é 1,2 vezes 6. Teria um aumento de 7,2. 7,2 aumentando de 12 daria 19,2. Foi mais do que 60%. Então, aqui, não vamos achar tudo, não. Vamos só pensar assim, ó. Foi mais do que 60%. Já dá pra gente ter uma ideia, ok? O site Y de 30 foi para 51. Olha, 10% de 30 é 3, certo? 10% de 30 é 3. Então, quer dizer que 70% é 21. Olha, então foi um aumento de 70%. Esse foi bastante, olha. Vamos ver o X depois, vai que o X é mais do que 70, né? Então, a gente tá entre esses dois aqui por enquanto. Vamos lá. O Z de 10 foi para 11. De 10 para 11, a gente aumentou 10%. Né? Então, esse aqui já não vai ser, porque eu quero maior, então vai ser 10, né? O W, opa, peraí, só arrumar aqui, gente. O W foi de 38 para 57. Então, vamos lá. 38 para 57. A metade de 38, gente, é 19, né? 38 com 19 não chega nem no 57, não é verdade? Na verdade, dá até 57, né? Certinho, 57, olha, porque a metade é 19. 19 com 38 dá exatamente 57. Então, aqui teve um aumento de 50%. Não vai ser nossa resposta, né? Porque esses dois já foram maiores. E o U de 40 foi para 56. Olha, 10% é 4, então 40% é 16, aumentou 40%. Bom, eu quero maior. Esse aqui não é, esse não é, esse não é. Que esses aqui a gente calculou certinho, né? Esse X, gente, a gente calculou mais do que 60. Vamos ver se é ele, porque pode ser que ele seja mais do que 70%. Não é verdade? Então, vamos lá. De 12 para 21, aumentou 9. 9 é 3... Ah, vou pensar por esse caminho aqui, vai ficar melhor, olha. 9 é 3 quartos de 12. 3 quartos de 12 é 75%. Então, o X teve um aumento de 75%. Então, ele é maior do que o Y ainda, olha só. Então, qual que teve o maior aumento? O maior aumento foi do X. Então, a nossa resposta é letra A, ok? Bom, então, encerramos aqui, fechamos a aula 11. Semana que vem, nós vamos ver a aula 12. Bons estudos para vocês, gente!